Estamos voltando para mais um episódio sobre a vida de Aloysio Magalhães. Vamos falar nesse episódio sobre o tema arte e designer. E aí a gente vai ver as diferenças entre essas duas profissões. A gente tem o artista e a gente tem o designer. Mas a arte ela está mais ligada à expressão e o design está mais ligado à publicidade. E eu vou explicar por quê. O artista ele sente a necessidade de se expressar e ele se detém das técnicas para isso, sejam elas mais tradicionais, como o desenho e a pintura, ou as mais contemporâneas, como a performance. E aí, como é que esse artista ele se sustenta? E como esse artista faz para vender suas obras? Ele pode vendê-las sozinho ou se juntar com alguma galeria que faz esse trabalho por ele. Já no design, como é que funciona? A gente tem as agências de publicidade que empregam a maioria dos designers e essas agências atendem determinadas empresas que querem vender determinado produto também. Na agência tem o setor de atendimento, que é quem vai ter esse contato direto com o cliente e aí vai sentir as necessidades desse cliente, anotar o que ele precisa. E aí esse setor de atendimento repassa o briefing, que é como a gente chama o documento onde fica todas as informações dessa demanda, repassa para o setor de criação, que se divide entre o redator e o designer. O redator fica com a parte do texto e o designer fica com a parte da imagem. Isso numa agência de pequeno porte. Em agências maiores tem outros setores que auxiliam nesse processo. E aí esse designer vai criar os produtos gráficos, né? Sejam eles para plataformas digitais ou impressa, que é o que a gente chama de on e off. Vamos voltar ao Aloysio artista, que teve trabalhos diversos, como pinturas, gravuras, até então criou a técnica do cartemas. Vou falar das pinturas. As pinturas de Aloysio geralmente eram pinturas abstratas, onde já se mostrava essa preocupação dele com as formas. A pintura abstrata, ela vem sem representação figurativa. Então, aquela pintura, ela não tem formas exatas de imagem conhecida do dia a dia. Então, o artista vai criar e, a partir dali, ele também, além dele trabalhar com sua emoção naquele trabalho, ele faz com que as pessoas pensem. De repente, o olhar de uma pessoa não vai ser o olhar da outra. Então, a Aloysio, ele já vem trabalhar com as formas, cores, desde quando está fazendo seu trabalho como pintor. Podemos também ver essa parte do artista quando a Aloysio começa a compor certas capas de livro, que vocês vão ver no próximo episódio. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a pintura abstrata, que pode ser a geométrica e a orgânica. A geométrica nós vamos encontrar formas e a orgânica eles buscam formas da natureza. Então a gente vai encontrar mais curvas, linhas. Aloysio, como artista plástico, participou de diversas exposições, não só no Brasil, como fora, nos Estados Unidos. E no Brasil, ele teve uma muito importante, onde ele apresentou seus cartemas no MAM do Rio de Janeiro. No seu trabalho abstrato, Aloysio estava muito mais preocupado com a vibração, com as cores, aquilo que trazia um pouco da sua terra. A falta de oportunidade como artista plástico faz com que Aloysio saia do Brasil e vá para os Estados Unidos. Lá, o mesmo decide atuar no campo do design. E assim poder mostrar seu trabalho, que não ia ficar apenas dentro de 4 paredes, mas para que diversas pessoas pudessem conhecê-lo. O que mais me chama a atenção, que faz eu gostar do trabalho de Aloysio, é a sua necessidade de apresentar o seu povo. Não só o seu estado, mesmo tendo ele passado tanto tempo distante, mas também o seu país. Então, esse amor pela sua terra Brasil e sua terra Pernambuco, é o que me encanta, porque sempre ele foi buscar apresentar o melhor que tem. A primeira vez que eu ouvi falar em Aloysio foi no museu
visitando o museu, mas assim, só conheci o nome, né? Após vir trabalhar, que aí houve a necessidade de falar de Aloysio, apresentar Aloysio. E aí eu fui pesquisando e fui me encantando cada vez mais. E assim, mexe muito comigo a questão dessa falta de representação, dessa falta de apresentar esse pernambucano para a sociedade, como artista, como designer, ele como pessoa do mundo cultural e ele como ser humano mesmo. A primeira vez que eu ouvi falar em Aloysio foi aqui no museu, no Mamã, que aí eu fui pesquisando e descobri a importância desse designer para a história do design nacional. Muitas vezes até as faculdades esquecem de falar de Aloysio. É isso que eu venho notando, que muitas pessoas, a gente vai conversando, né? E a escola mesmo, quando chega aqui, não fala. Quando você pergunta, você sabe o nome do museu? Sabe quem foi Aloysio Magalhães? Não. E muitos designers que atuam, que são designers há anos, assim, não sabem quem é ele. Até sabem que tem o Dia Nacional do Design, mas não sabem que é por causa dele. Essa é uma grande tristeza, né? Saber que 5 de novembro é o dia do aniversário de Aloysio, é o dia do designer e muitos designers não conhecem quem é essa pessoa. Oi, pessoal. A gente falou de abstracionismo, então eu vim aqui fazer uma prática um pouquinho com vocês, uma oficina onde a gente vai usar tinta guache, esponjinhas, tesoura. Eu peguei uma esponjinha dessa aqui, tem 2 texturas, para a gente poder brincar um pouquinho também com a textura. O pincel só está aqui para lembrar que Aloysio pintava com pincel. E aqui a gente não vai usar o pincel, tá? Eu vou usar a esponjinha, porque tendo pincel, você pode fazer com pincel. Não tendo, você pode procurar outras coisas para fazer. Inclusive, não só como buchinha, mas o algodão, fazer os desenhos com lápis. Então, a gente vai usar o material que vamos ter no momento, tá? Então, aqui, ó, eu peguei uma buchinha, 2 buchinhas, cortei com diversas formas e agora eu vou trabalhar com ela, compor a minha imagem, tá? A imagem que eu quero. Então, é uma imagem abstrata, não vai ser figurativa, então vai ser aquela escolhida por mim, tá? Eu vou começar. Vou usar o outro lado da espuma também, ó, porque vai ser outro tipo de textura. Então, gente, essa foi minha produção, tá? Eu brinquei com as formas, com cores diversas, com as 3 cores básicas, né? E, de certa forma, a gente fala em gravura. Eu carimbei, porque a partir do momento que eu uso a espuma, eu carimbei. Mas quando eu precisei também usar ela como se fosse um pincelzinho para esticar a tinta, também estiquei, tá? Então é isso. Criem, participem. É aquela coisa, de repente você não tá assim, não sei fazer um desenho, mas você pode criar. Criar é uma coisa que você pode escolher. Vá brincar, vá aproveitar. E até a próxima, né? Tchau!